Hoje é dia do rádio, dia da 29ª edição do Painel Tudo Rádio, especial Dia do Rádio. E a gente vai conversar com feras do rádio, não tinha como ser diferente. Eu quero convidar para fazer parte dessa bancada ou dessa live, primeiro Daniel Stark, diretor executivo do nosso portal tudoradio.com. Seja bem-vindo, Daniel. Fala, Cris. Fala, pessoal que está acompanhando. Sempre bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando o pessoal está acompanhando. Espero que seja um dia do rádio. E depois, pois é, pode ser também. Espero que o pessoal esteja acompanhando e acho que a gente tem bastante assunto e um pessoal aí de peso para colaborar com a gente, né? Para a gente conseguir passar um pouco da impressão do que está acontecendo com o rádio aqui, lá fora, enfim, vamos em frente. Bom, quem está com a gente hoje também é a Juliana Paiva, diretora da Radiodata, também responsável pela expansão da Transamérica e conteúdos de rádio do UOL. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Cris. Obrigada, Daniel, pelo convite. Vamos falar de rádio no Dia do Rádio. É uma missão, né? Uma grande missão, mas vamos lá. Estou muito feliz de poder participar. Tem mais uma grande fera do rádio, grande amigo também, Rod Becker, responsável e gestor artístico da Mundo Livre FM de Curitiba. Seja bem-vindo, Rod. Ô, Cristiano, meu amigo, tudo bem? Prazer fazer parte desse painel mais uma vez. Eu que consegui, né, cara, essa façanha de ser o primeiro a participar do painel Tudo Rádio. Então, bem lembrado! E bem aqui lembrado. No dia 25, né, o dia do rádio. Legal. Se não me engano, faz uns 4 anos, né, Rod e Dani, que a gente fez a primeira edição, não lembro mais ou menos, faz uns 4 anos. É isso aí, 4 anos, 2017. Quase 5 anos já. Quase 5 anos. E o nosso grande professor e consultor também, venha para cá, Fernando Morgado. Ô, querido Cris, prazer estar com você e com todos os amigos. Que bom falar de rádio no Dia do Rádio com gente que entende tanto e que gosta tanto do meio, né? Porque todo mundo aqui trabalha muito com rádio, mas, acima de tudo, gosta muito do rádio. A gente tem muito para conversar e vai ser um papo excelente, com certeza. Professor, puxa a fila das perguntas aí, do bate-papo. Vamos bater um bate-papo gostoso sobre o rádio, especialmente nesse dia de hoje. Vamos lá, pode começar. Vamos lá. Cris, Daniel, amigos, a gente está no dia 25 de setembro, o dia do rádio. É dia do rádio hoje, porque foi num dia 25 de setembro que nasceu o Edgar Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio, né? O rádio tem vários pioneiros, tem em Recife, tem no Rio, tem um monte de lugar. Mas é no dia 25 de setembro que a gente celebra realmente o dia desse meio, e é sempre muito bom a gente aproveitar esse tipo de data para refletir sobre o que passou e sobre o que virá. A gente está vivendo um momento ainda desafiador, as perspectivas são positivas, é verdade, né? Tem aí a questão da pandemia. E eu queria ouvir dos nossos queridos convidados e amigos as perspectivas que cada um enxerga para o setor, né? Especialmente considerando, por exemplo, o caso da Ju, que trabalha muito com rádio talk, com rádio jornalismo, e o Rod, que trabalha com rádio musical. Cada um enxerga um ponto de vista. Então, eu queria ouvir de vocês exatamente o que vocês enxergam para o futuro, que eu diga assim, em um ano, pelo menos, né? Para esse próximo ano do rádio. Tanto no rádio talk, no rádio jornalismo, quanto no rádio musical. Começando com a Ju, por favor. Bom, meninos, eu acho, assim, o que eu tenho vivenciado dentro desse projeto da Radiodata, né, eu converso muito com o radiodifusor. Esse foi um ano muito especial, né, muito peculiar para o nosso meio, né, então foi um período difícil para as emissoras e a gente conversou muito sobre isso. E uma das coisas, assim, que a gente entende é que a gente caminha para um perfil de rádio em que a gente consiga trazer tudo junto e misturado, ou seja, claro que tudo na medida certa, né? Então, a gente caminha para um rádio que tenha conteúdo, que tenha musical, né? A gente precisa atender o ouvinte de uma forma completa. Então, é uma coisa que a gente vê muito na necessidade do radiodifusor, né? As rádios musicais, elas demandam por conteúdo, e as rádios as talk, as jornalísticas também demandam por criar um conteúdo de mais leveza, né? A gente precisa aumentar o tempo médio desse ouvinte no rádio. E aí, essa forma é de trazer esse conteúdo mais diversificado dentro da programação. Não é que você vai mudar o perfil das rádios, mas é diversificar o discurso,
né? Então, no momento você traz a música, você traz uma leveza, em outro momento você traz a informação, né? Claro, trabalhando a narrativa de acordo com o teu perfil, se você é uma rádio musical mais adulto contemporânea, se você é uma rádio mais popular, mas a ideia de mudar um pouco e trazer conteúdo para dentro das rádios. Pode? Então, eu acredito que o conteúdo, sempre, né? O conteúdo que a gente fala completo da rádio, conteúdo musical, conteúdo de programas, ele tem crescido, as rádios têm investido muito nisso, principalmente porque hoje você tem um crescimento significativo no consumo de podcasts. Hoje faz parte aí de 31% do gosto do público que escuta a rádio, né? Também ouvir podcast, com um crescimento de 32%, comparando com o ano passado. Isso é muito bacana. E o ponto que está, que eu vejo assim, como muito importante, é a gente avaliar que os jovens estão consumindo muito, né? Os jovens entre 20 e 39 anos, da classe AB, um consumo forte. É legal a gente ter informação, ter esse dado aí para alinhar a programação das rádios. A rádio musical, mas que também precisa se preocupar bastante em criar novos formatos. Legal. Eu vou até aproveitar, então, o gancho de vocês, até para fazer um questionamento para todos os participantes, e quando eu falo todos, né, todos vocês que estão aí acompanhando e atuando também no rádio. Uma coisa que eu percebo muito, e até um questionamento, é que a gente vê que o consumo de rádio, de certa maneira, aumentou, provavelmente pela também uma maior normalização dos fluxos das pessoas nesse ano de 2021, né, em relação a 2020, mas vocês falam também de estratégia de programação, música, como que busca esse equilíbrio não só na própria programação, mas também no mercado? Porque às vezes a gente pode ver que o mercado está todo meio igual, dependendo do que é oferecido no conteúdo, seja de formato, seja de mais talk ou mais musical, e como que as rádios buscam equilibrar isso, ver um pouco o que o concorrente está fazendo para tentar abraçar mais gente, aumentar o alcance do meio, ou isso às vezes passa por mais estratégias individuais de cada emissora? Como vocês enxergam isso? Começando pelo Rod, o Ju também pode falar, Fernando, enfim, fiquem à vontade. A gente precisa observar sempre, né, os movimentos do seu concorrente, né? Isso é muito importante, tem que acompanhar mesmo. É claro que com aquela intuição e com aquele jogo de cintura que você já vai adquirindo conforme o seu planejamento ande, né? O seu perfil de rádio. A gente precisa acreditar no que a gente faz. A gente precisa acreditar e não ter medo de ousar, né? Essa é a verdade. Quando a gente fala em conteúdo falado, né? Quando a gente fala em talk, a gente precisa se desprender um pouquinho de alguns conceitos e abrir a cabeça, porque esse é um conteúdo que vai, no futuro, pelo menos eu enxergo assim, muita gente também vê assim, no futuro a música sempre vai ser importante no rádio, sempre vai ser legal, tem o seu papel, hoje ainda é predominante, por exemplo, na nossa programação da Rádio Mundo Livre, que é uma rádio rock, mas é uma rádio musical, que também tem informação, que também tem programas específicos, um conteúdo talk, mas isso aí vai a tendência a aumentar, realmente, vai expandir muito, né, Juliana? Rod, só que eu acho que já não é mais futuro, eu acho que é presente. Isso é uma coisa que é uma necessidade que tem que acontecer agora. É uma transformação, né? Uma transformação que já começou. Exatamente, né? Que nem na Mundo Livre, né? Uma rádio rock que precisa ter conteúdo do universo rock, traz as notícias, né? Essa coisa de misturar o talk com o musical é uma coisa que a gente precisa focar nas rádios, não só nas musicais mais jovens, mas nas adulto contemporâneo também, sabe? As emissoras que falam para um público mais velho. E isso precisa acontecer agora, porque o mercado ele vai pedir isso da gente. Né? A gente perdeu um pouco o mercado para o digital. Eu tenho percebido isso no movimento do mercado, que o cliente não tem a mesma percepção de retorno que ele tinha no digital, é diferente, o rádio é muito mais próximo, né? Traz muita proximidade, ainda mais o rádio regional, né? Quando a gente fala de mercado local. Então, é uma necessidade que ela é presente, ela tem que acontecer agora. É um ponto de virada
que a gente tem que aproveitar e fazer agora para poder crescer no mercado e trazer relevância, porque o mercado anunciante ele começou a olhar para o rádio, né? Recentemente saiu a própria Propaganda e Marketing fez uma reportagem especial sobre o mês do rádio, né? E ouviu as emissoras de rádio, e aí você vê que todas as emissoras de rádio, né, as grandes redes, já estão trabalhando esse formato, porque elas entendem que o mercado, eles não querem mais comprar o rotativo de 30 segundos. Então, a necessidade está aí. A gente sabe o que o mercado quer da gente. Então, a gente precisa mudar já. Né? Não dá nem para esperar muito o futuro. Fê? Exatamente. Porque, na verdade, queria até puxar um gancho do que o Rod falou, que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nos eventos de rádio, participava, uma das coisas que mais se ouvia é o seguinte, não, o rádio musical vai acabar. Que vai entrar o rádio falado detonando com tudo, porque todo mundo só vai ouvir música no Spotify. E, bom, passados 10 anos, a gente vê que isso não é verdade, mas a gente vê também que cada vez mais as rádios musicais, com muita competência, têm avançado nesse sentido, né? Que tanto o Rod quanto a Ju falam que a própria massa, né? Tá aí o Cris, não deixa mentir, também tem feito com muita competência, que é a mescla. Você tem a personalidade, a força musical, que aí a gente tem que falar também da importância do rádio para a ativação de toda uma indústria de eventos, gravadoras, dependem do rádio, é uma coisa muito forte, muito bonita do mercado brasileiro. Então a gente vê cada vez mais um enriquecimento. Claro, a dose aí da grade depende do posicionamento pretendido, que cada emissora vai querer. Então algumas rádios vão apertar um pouco mais, vão botar um pouco mais de fala, né? É o caso, por exemplo, de uma JB aqui no Rio de Janeiro, que o painel JB ele tem uma força muito grande, inclusive para a cidade, as pessoas ouvem muito. Mas aí você pode pegar uma Rede Pampa no Rio Grande do Sul, que tem um monte de rádios que são puramente musicais, né? Praticamente no automático, e tem relevância, funcionam. Então, é aquela realidade e demanda, ok. Então, cada um vai atendendo de uma maneira. Agora, uma coisa que eu acredito que a gente tem que observar com muito carinho, e às vezes eu vejo pouca gente dando atenção para isso, mas a verdade é que o funil do nosso mercado está ficando cada vez mais estreito. Né? Se a gente comparar com 40 anos atrás, 30 anos atrás, a quantidade de emissoras de fato competitivas em cada praça diminuiu. E não é por uma questão de crise do mercado, tá? Então o rádio está morrendo. Não. É uma questão simplesmente de evolução tecnológica, porque eu estou falando de um tempo que você tinha FM e AM fortes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você já tinha, há 40 anos atrás, umas 10 FMs competitivas e umas 10 AMs. Né? Ainda que você tivesse uma Globo e uma Tupi ali disputando, mas você tinha outras ali, Manchete, Nacional, que estavam ali e pegavam um pedacinho. Agora, com toda a evolução tecnológica, migração para FM estendido, você tem, ao mesmo tempo, mais possibilidade de ser ouvido, mas, na verdade, são emissoras entrando no mesmo lago para competir entre si, né? Então, a competição fica mais feroz e só os melhores sobrevivem. Então, nesse sentido, diferenciar-se se torna algo fundamental. E o conteúdo falado entra muito nisso. O conteúdo falado ajuda muito a diferenciar a emissora e ajuda também a oferecer mais opções para os anunciantes, não é? Também, isso é muito interessante. Mas, de novo, a mescla, sem a perda de personalidade, sem que isso signifique deturpar o formato da rádio, longe disso. Mas nesse sentido, está cada vez mais difícil da gente poder até definir o perfil de cada rádio, porque os elementos estão todos aí dados numa competição cada vez mais feroz, né, Cris? É isso daí, e eu queria fazer um parênteses ali, um pouquinho antes até, e que eu acredito que a gente, do rádio, tem um desafio muito grande, porque na pandemia, em 1 ano e 8 meses, a gente teve uma mudança de hábito de consumo do rádio, pelo menos 8 mudanças. Porque fecha a cidade, muda a bandeira e cada situação fazia mudar esse comportamento. E agora está voltando uma normalidade, vamos falar assim. Será que os nossos ouvintes vão continuar consumindo aquilo que a gente fez durante a pandemia, da mesma forma? Né? E como a gente identificar com rapidez essa mudança de hábito para ver que eles vão consumir? Será que eles vão continuar consumindo, então, o talk com essa mescla? Eu acho que a gente tem esse grande desafio. O que você acha, Rod?
Cara, eu acho o seguinte, a gente teve uma explosão muito grande de consumo nos meios pela internet, né? TV, rádio, jornal, um aumento explosivo. E na pandemia isso está mais claro ainda, né? Um crescimento na ordem de 3% no consumo via internet, aí subiu para 4% e agora 6% em 2020 e disparou em 2021 13%. Veja só, crescimento por onde o nosso ouvinte está consumindo a gente. Mas é só um meio. A gente está num modelo bem híbrido assim, de audiência. E eu achei bacana o que o Fernando falou, porque é isso mesmo. No DAI nós temos espaço para tudo, né? A gente tem espaço para uma rádio mais falada, a gente tem espaço para uma rádio só musical, até depois, depois tudo ficar alinhado, né? A gente fala, isso já vai acontecendo, já está acontecendo agora, mas lá na frente pode existir um nicho ali de rádios musicais, uma metade ali com rádios faladas e uma outra parte com uma mescla de falado com música, por exemplo, né? Uma rádio mais equilibrada. Hoje as rádios estão buscando muito mais isso. Na Mundo Livre, por exemplo, a gente cresceu aproximadamente 100%. Nós conseguimos um crescimento em 2 anos de 100% na audiência, mas foi um crescimento fruto inicialmente de um reposicionamento musical, mas também a gente teve um incremento aí de alguns quadros. A gente colocou quadros de esportes radicais, fizemos cobertura do surf, fizemos cobertura das Olimpíadas, tem quadro com, por exemplo, Jairo Bauer, com saúde, enfim, tudo que a gente conseguia acrescentar, a gente acrescentou. Isso ajuda não só na audiência, mas também ajuda num outro aspecto que a Juliana falou muito bem, que é a parte comercial. As rádios precisam de conteúdo para vender, e esse é um deles, né? Você ter um conteúdo produzido, um quadro bacana, um programa legal, isso ajuda a comercializar mais a rádio. Eu tenho a sensação, assim, a minha experiência é muito com conteúdo, né? Eu não entendo muito de musicais, né? Mas eu tenho prestado muita atenção, principalmente nas rádios populares. Eu fico tentando entender quais são quais as diferenças entre uma e outra, né? Para tentar entender. E aí eu comecei a ver que a programação musical, o mood, né? Você entender o mood do seu ouvinte, programar. Eu estou apaixonada pela programação musical das rádios, a forma como cada um constrói a narrativa musical das suas emissoras, né? Mas eu vejo um desafio para as musicais, que o cliente, ele olha muito assim, o musical como ele vê número na hora de decidir. Você não consegue ter um discurso, o que te difere da outra, né? Se não for um Ibope. Quando você tem conteúdo, você consegue alavancar esse discurso e fazer uma venda mais assertiva, né? Principalmente nos grandes mercados, eu vejo assim uma série de emissoras muito parecidas, né? Com diferenças muito pequenas. Se tem Ibope, legal, eu consigo fazer um discurso para o mercado anunciante. Olha, eu estou em terceiro, eu estou em quarto, eu estou em quinto, né? O meu tenho tantos ouvintes. Ele consegue ter um discurso comercial relevante. Mas tem praças que não tem Ibope. E aí, como que ele vai vender para o cliente, né? Por que eu sou melhor que o outro? Às vezes, o próprio ouvinte não tem essa capacidade de perceber. Ele não consegue explicar por que ele gosta de uma ou de outra. E aí, você precisa ter esse discurso. Aí é onde entra o conteúdo para ajudar, né? Para alavancar esse discurso de relevância do conteúdo musical. Eu acho que tem que andar junto, assim, sabe? Música e informação, para mim, são coisas que tem que andar junto dentro de uma programação de uma rádio. É legal que tem até questões estratégicas, né? Porque, por exemplo, você pega algumas emissoras que dá a sensação que ela é muito musical, e se você pegar mesmo a grade de programação dela, ou o planejamento de mídia, enfim, como ela vende, você vai ver que tem muito conteúdo nela. Então depende muito de como você organiza isso na grade, é a tal famosa também jornada do consumidor, ou seja, do ouvinte também, para você entender onde encaixar isso. Às vezes olhar também para um concorrente, de repente você percebe que a rádio, naquela faixa horária, está todo mundo fazendo uma programação muito parecida, até de talk, então de repente eu posso correr um pouco para o outro lado. Então tem estratégias assim que dá para ir cumprindo, mas claro, tem todo o dia a dia do ouvinte. Vocês também, uma forma de repente interessante também de ampliar essa atuação passa muito pelo digital também, né? De como apresentar esses conteúdos mais falados, específicos, e depois estender isso para o digital. Vocês acreditam que isso, de repente, pós
hoje parece uma coisa mais tímida, mas de repente pode ampliar no futuro? Morgado também. Então, Daniel, antes de avançar para o digital, me permita só fazer um complemento. Claro, fica à vontade. Você levantou um ponto muito importante que tem a ver com comercialização, que é uma coisa que eu acho que a gente do mercado, todo mundo, tem que lutar para tentar abrir os olhos dos mídias para que comprem além de ranking. Sim, é uma coisa que toda a rádio sofre, inclusive as líderes dos rankings. Por quê? Porque você é líder hoje e amanhã você não é. E aí, se uma rádio dessa que está em primeiro cai para terceiro, por qualquer razão, o faturamento vai embora com uma facilidade, aí tem que voltar. E até voltar é uma luta. Então, é necessário, e aí passa, claro, por um esforço das emissoras em defender cada vez melhor o seu produto, mas também tem um esforço aí na formação dos mídias. Eu participei recentemente, até o Daniel assistiu, de um debate promovido pelo grupo de mídia aqui do Rio de Janeiro, com agências e anunciantes. E esse foi um dos pontos levantados por uma das emissoras aqui do Rio. Aliás, foi até Transamérica, né? Foi a Patrícia Fragoso que levantou. E que ela disse isso. Por que ainda a gente tem essa questão do ranking, não é? Que isso atrapalha o desenvolvimento do mercado e não necessariamente dá para o anunciante o resultado que ele merece. Claro! Exatamente. Exato. Você pode ter um resultado muito bom, dependendo do seu produto, dependendo do alvo que você quer, claro, né? Mas você pode ter um resultado muito bom numa rádio de menor audiência, né? E não necessariamente o tiro de bazuca que uma líder de audiência tem é o que funciona melhor para determinada marca. Tem depende mas depende muito da situação, né? Só fazendo um paralelo, se vende muito digital, mas se vende digital com base nos números de cada plataforma. A gente não tem exatamente uma escolha de venda no digital com base em ranking daquelas marcas. Então, isso não... Por que para a mídia de massa precisa ser assim? Claro que o ranking, em alguns casos, a líder tem sua importância, as pessoas buscam isso. Mas essas nuances que a gente vê no digital, a gente precisa começar a ter isso no rádio. E aí entra só fazendo parênteses também, com outro detalhe que vai até, enfim, tem aparecido muito na nossa redação, que é a história de venda de impressão para rádio, entendeu? Para TV, como equiparar isso com o digital, se vale a pena fazer toda essa transição e correr o risco de perder outros atributos importantes do rádio, como equilibrar isso. Então tem muito desafio, na verdade, essa caminhada, a partir de agora, na verdade, do rádio e de todas as mídias, não? Por isso que eu bato na tecla que tem muito da formação dos mídias, porque isso eles entendem no digital. Mas no rádio eles não entendem, porque não tem essa formação adequada da mídia. Às vezes o executivo ele tem que chegar lá e realmente ser um tanto professoral, até para explicar como são os métodos de pesquisa. Assim, existe um caminho aí que, se de fato acontecer, vai ser uma baita perspectiva, né? Que o Acanta está prometendo a integração de todas as formas de mídias, métricas, todas. Se isso acontecer de fato, parece que vai ter um projeto piloto disso na Holanda, não é? Se não falha a memória. Se isso acontecer, vai ser realmente uma revolução. Porque daí você vai conseguir o diálogo do dial com o digital e até com outras mídias que, porventura, as emissoras atuam. Mas, Morgado, aí sim a gente vai conseguir comparar o rádio com as outras mídias. A gente vai conseguir fazer um somatório e treinar os nossos vendedores para negociar com os compradores de mídia com base em custo por mil, e não mais em relação a ranking, né? Como já acontece em mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, Los Angeles, boa parte do mercado lá é por base de impressão. Já está na mão das agências. Pessoal, vamos fazer um parênteses aqui, mostrar um vídeo dos nossos parceiros. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Hoje é a 29ª edição do Painel Tudo Rádio, no Dia do Rádio. A tecnologia nos propõe velocidade, agilidade e urgência. Acompanhar o movimento tecnológico é se tornar uma extensão do novo. A novidade pressupõe descobertas e as descobertas podem levar a caminhos inovadores. Mas será que você já abriu as portas para o novo hoje? Integre-se ao mundo que conecta 50 milhões de pessoas no Brasil. Aposte no formato de mídia corporativa mais rentável dos últimos anos. Engaje e comunique de forma simples, prática e inovadora. Alcance sua audiência com uma experiência sonora imersiva. Conheça o poder dos podcasts. É interação e informação.
é uma forma leve de introduzir qualquer assunto a qualquer momento para o seu ouvinte. Você pode criar programas sobre os mais variados assuntos e potencializá-los com uma distribuição global. Nosso objetivo é criar o seu podcast com a sua cara, proporcionando uma experiência inovadora em todos os processos de produção, gravação, mixagem, identidade sonora e distribuição. Faça como milhares de empresas e venha para o novo. Transforme suas ideias em experiências sonoras únicas. Crie seu podcast com a Crosshost. Crosshost. Quem está conectado está mais à frente. – 25 de setembro, dia do rádio. A gente está aqui na 29ª edição do Painel Tudo Rádio, conversando com a Juliana Paiva, diretora da Radiodata, também responsável pela expansão da Transamérica e conteúdo de rádio da UOL. Rod Becker, gestor artístico da Mundo Livre de Curitiba. E o professor e consultor Fernando Morgado, também o Daniel Stark, do portal tudoradio.com. Vamos lá. Antes desse pequeno intervalo aí, a gente estava entrando no assunto da questão das negociações, né, enfim, na questão até de cross-media, onde eu quero também puxar um pouquinho agora. Tanto a Juliana, Rod, Fernando, mas vamos pela Ju primeiro. Você acha que nós estamos prontos para fazer um cross-media? Vamos pensar da seguinte forma primeiro. Temos hoje uma rádio que tem só rádio digital. E depois os grupos que têm TV, rádio digital. Você acha que a gente está pronto para isso? É momento? Eu acho que sim. É difícil, tá? Eu já vivenciei casos que assim, é um trabalho que não dá para fazer um espelhamento de programação no rádio, enfim, a gente precisa criar conteúdos próprios, mas a gente precisa fazer esse cross, sim. Eu acho que já é uma tendência, até pela sobrevivência dos grandes grupos de comunicação, tá? Eles precisam trabalhar isso. Por exemplo, o próprio Grupo Globo vem fazendo isso, colocando a rádio dentro do Globoplay, né? Já vai começar a mexer também na questão comercial. Enfim, os grandes grupos precisam trabalhar isso para poder manter os seus devices de forma sustentável. Né? Não tem como a gente trabalhar com equipes diferentes, conteúdos diferentes. Né? A gente tem que fazer esse cross, essa integração, mas respeitando a particularidade de cada meio. Né? Não dá também essa questão de espelhamento de programação, como a gente vê acontecer. Né? Tem algumas emissoras que ainda fazem isso, né? Mas a gente precisa entender esse organismo das empresas, dos grandes grupos, e criar essa integração. É fundamental para a sobrevivência delas. O mercado, ele quer volume, o mídia, ele quer volume, você tem que chegar para ele com um volume grande, porque ele olha muito para o digital, né? O digital não entrega isso. Né? Até contar para vocês uma história engraçada que eu estou vivendo agora, tem podcasters procurando a Radiodata. O que é transformar os podcasts em programas de rádio? Aí você fala, mas espera aí, né? Aí eu ouvi de um podcaster o seguinte, achei sensacional. Juliana, o meu podcast fala para milhares e o rádio fala para milhões, né? Aí quando a gente vai pensar, por exemplo, uma rede como a Transamérica, que tem 60 milhões de ouvintes potenciais, uma CBN, 100 milhões, né? A Jovem Pan deve estar chegando aí, batendo uns 200 milhões. Então, você vê que eles já começam a olhar, você vê o podcast olhando para o rádio como um meio de comunicação de massa, né? Então, a integração entre esses produtos e aí a fazer as adaptações. Então, tem a ver com essa questão do cross, né? O conteúdo on demand querendo se transformar num conteúdo de rádio, né? A TV precisando criar conteúdos próprios para o rádio, mas fazendo essa integração de entrega comercial. Né? É aí que elas ganham relevância em relação ao concorrente, né? Quando ela entrega, né? Eu vivo isso a Transamérica tem uma coisa muito bacana no esporte. Eu acho que é a rádio que mais entrega para o seu cliente na questão esportiva, porque ela sabe trabalhar muito bem a venda comercial para o futebol, porque ela dá entrega, que é o que o cliente quer. Se ela tivesse TV, se ela tivesse outras plataformas, agora, por exemplo, ela migrou para o YouTube, né? Já está com lives no YouTube, transmissão no YouTube.
Então, essa coisa do cross, ela é fundamental, principalmente para a sobrevivência dessas empresas que trabalham com mais de um device, né? O que você acha, Fê? Não, eu acho o seguinte, que tem que ter essa integração, né? O Cris perguntou, né, se em algum momento, se é necessário, assim, tem que estar mesmo. Agora, tem que ter estratégia. Por que eu estou falando isso? Parece o óbvio, mas é porque eu ainda vejo muita rádio assim, não, vou fazer uma coisa cross-mídia, vou botar umas câmeras no estúdio, gravando, e é isso aí. Só que daí a gente volta para os primórdios disso, né? Lá na época do Heródoto Barbeiro, quando ele começou a botar câmera no estúdio, que é a câmera de segurança. Só que o ouvinte, quem assiste, já não quer mais isso, né? A gente não é mais uma simples webcam, né? Que você coloca lá para transmitir coisa... no estúdio. Exatamente, é a fronteira entre telespectador e voyeur, né? Não, a gente quer telespectador, não quer voyeur, né? Você ia botar uma câmera no estúdio, não é. Eu não quero olhar de qualquer jeito, né? Eu quero olhar com qualidade, eu quero qualidade. 1% ali da audiência, e olha lá, vai querer a câmera de segurança, para ver que café que toma. Ficar radialista coçando a barriga, eu falei barriga, coçando barriga, coçando essas coisas todas. E não é isso, né? E por que eu falo da estratégia? Porque às vezes tem emissoras que olham para bons exemplos de grandes rádios, né? Tem grandes rádios que fazem um excelente trabalho. Até aproveitar a presença do Cris, render homenagens ao estúdio da Massa em São Paulo, que é um negócio cinematográfico. Mas o quê? Mesmo. A Massa, ela tem uma estratégia. Ela sabe por que ela fez isso e qual o caminho dela, né? Tem um grupo no Paraná que tem a rede de televisão, que vai trabalhar de um jeito, de outro, como é que divulga e tal. É uma estratégia dela, ponto, acabou. Agora, não basta copiar pura e simplesmente, porque a rádio que está vendo esses movimentos em São Paulo, no Rio, em Curitiba, né, que são praças grandes, às vezes não tem essa mesma estrutura. E daí fica um pastiche, porque só copia a aparência, não copia o que de fato está por trás. Né? Por exemplo, muita gente cita, e com justiça, o exemplo da Jovem Pan, né, que certamente é a grande referência que a gente tem, né, em termos de produção de imagem. Mas desde o começo sempre ficou claro que o sonho do seu Tuta lá atrás era montar um canal de televisão de novo. Ele queria voltar para a televisão. O seu Tuta é um homem de rádio, mas é um homem de televisão também. A família Carvalho. A família veio da televisão, né? É verdade. Nasceu na televisão, né? Todo mundo. Pois é, assim, show do dia 7, os festivais, montaram a Record. Então, eu me lembro quando eu estive lá, primeira vez com o seu Tuta, Newton Travesso, e o seu Tuta brincou comigo, agora eu vou mostrar para você o camarim, e o camarim era um banheiro. Né? Assim, a paixão do seu Tuta ali, né? E agora isso fica cada vez mais evidente que o projeto é ter realmente também um canal de televisão e tal. Mas aí você pega, por exemplo, um outro caso muito bom, da Bandeirantes. A Bandeirantes já interpreta de outra maneira a câmera no estúdio. Por quê? Porque ela tem uma rede de televisão enorme, que é a Band. Então, não é a pretensão da Bandeirantes, por exemplo, da Band News, quando a gente Renato Azevedo, se tornar uma TV, um rádio de porque imagem. já tem uma. Exatamente. Porque a Globo, né? A Globo evoluiu muito nessa questão. A CBN está fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido. Mas você vê que existem ali códigos, processos de trabalho, estéticos, visuais, que deixam claro, olha, a gente está botando câmera no estúdio, tem GC, tem iluminação, tem tudo, mas é rádio, tá? Você não vai assistir uma Globo News aqui, não. Se você quiser assistir Globo News, você liga, né, para sua operadora e pede. Quer assistir TV Globo? Liga na TV Globo, assim, não confunda. Então é importante ter essa estratégia atrás. Se não tiver, fica um negócio muito frágil. E outro ponto, o que você quer fazer de dinheiro com isso? Porque, de novo, não é só botar câmera no estúdio. É por que você está botando um vídeo wall caríssimo atrás, né, que é aquela parede de vídeo? É para quê? Para botar uma marca atrás. Então, vai botar como? De que jeito? Qual é o texto que vai vir junto? Vai ter imagem também quando estiver citando? Vai entrar um vídeo junto? Quanto é que você vai cobrar por isso? É esse tipo de pensamento. Para não ficar uma coisa à toa. Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Senão vira uma cópia muito pobre, muito simples. E daí abre margem para comparações que nos desfavorecem enquanto meio. Porque a gente nunca vai ser a televisão em termos de imagem. Porque televisão é televisão. Assim como a televisão nunca será o rádio em termos de áudio.
diga-se de passagem. E o rádio sempre vai ter uma limitação orçamentária, né? Tem isso. Por isso que quando a Juliana comentou sobre essa ideia do podcast, né, do produtor de conteúdo, a rádio também pode se associar, muitas vezes, e ter parcerias com criadores de conteúdo, por que não? Trazer esses criadores, reforçar, reavivar isso, aumentar na programação. Um bom caminho, principalmente para quem não tem condições de investir, né? Não tem como investir agora. Agora só fazer desculpa. Pode falar. Não, pode falar, depois eu pego o teu gancho. Não, é só para fazer a gente está falando da questão da imagem, né? Esses dias eu estava assistindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aí o Thiago Berraich fala a hora e a outra apresentadora, eu não me lembro o nome, fala o Repita. Uhum. Gente, ver o Repita na imagem não tem o mesmo charme que ouvir o Repita no rádio. Assim, a hora que eu ouvi o Repita e ele deu a hora, eu fiquei assim, não é a mesma coisa, né? Não dá, né? O Repita fica bonito no rádio. Não, e tem esse detalhe também, né? É marcante, né? Marcou Sim. o Repita no Jornal da Manhã. Mas muito disso do que vocês falam e também o que o Morgado colocou aqui na roda passa por respeitar cada plataforma, por cada entrega de conteúdo, né? Então claro, eu sempre falo para muitos radiodifusores que é importante você pegar um programa forte da rádio, disponibilizar depois para a pessoa ouvir quando ela quiser, isso é uma coisa. Mas também embalar como podcast, tem outras também, como pode dizer, nuances, digamos assim, coisas que você pode fazer para que realmente tenha uma pegada de podcast. Então, assim, claro, você pode colocar um programa lá e embalar como podcast, mas também oferecer conteúdos além disso, respeitar cada plataforma. A experiência de vídeo é uma, a experiência de áudio é outra. Em alguns momentos a gente tem que unir, né? Tem uma transmissão simultânea acontecendo, né? Mas é isso, passar a entender desenhar isso direito e como entregar, né? Eu acho que a mensagem que fica para os outros radiodifusores é ver se o produto dele realmente vale a pena embalar em vídeo, como embalar em vídeo, como entregar on demand e cuidar principalmente do áudio, né? O áudio é fundamental, o áudio é uma máquina, é poderosíssimo, né? A gente faz um monte de atividades na nossa rotina, seja para trabalhar, estudar, lazer, com o áudio junto, né? Então, a gente não pode perder esse foco também de potencializar o áudio e trabalhar ele, porque a gente vai passar, sim, por uma expansão muito forte, não só de consumo de áudio, mas também da venda desse áudio. Passa pelo digital, passa também pelo analógico, mas vai ser cada vez mais relevante. A gente vê grandes grupos de comunicação investindo muito pesado no áudio e monetizar esse áudio. O UOL vem fazendo isso, né? Exato. O UOL já entendeu essa necessidade, né? O maior portal da América Latina precisava transformar esse conteúdo, né, em áudio e vídeo, né? E aí ele passa a criar um conteúdo em áudio e aí um conteúdo. Aí ele separa também, né? Ele tem um conteúdo em áudio, um conteúdo em vídeo, né? E aí ele faz um conteúdo para a rádio, que é diferente, né? Tem que respeitar os meios, né, para poder entregar um todo, né? Exato. Uma pergunta agora também, ainda dentro do Cross, dessa discussão que a gente está fazendo, né? A gente falou mais da parte artística, ok. Comercialização, o Cross é legal. Eu acredito que a grande maioria tem uma dúvida gigantesca assim, como valorar? Como cobrar isso? O que vocês me dizem disso? Como começar? Vamos lá. Porque não existe a tabela de preço de uma inserção no rádio, ok, né? A gente se serve como base de outra concorrência, nós temos história disso, histórico. E o digital, como que a gente valora, joga no mercado, cobra isso? Olha, eu defendo sempre a integração, porque já está mais do que provado que venda de digital sozinho para rádio não pega. Porque a partir do momento que você vende só o digital para uma rádio, digamos assim, sem integrar com ar, sem integrar com dial ou eventos, enfim, a rádio sai numa desvantagem enorme, porque é um conteúdo mais restrito contra, por exemplo, grandes portais, grandes sites de notícia. Então, fica difícil. E a força do rádio está em duas coisas, né? Está no conteúdo, e aí com conteúdo eu me refiro não só à fala, mas também à programação musical, enfim, tudo que ela embala na sua programação, e está na marca.
que, na verdade, é o grande, digamos assim, atrator, o catalisador de tudo que a rádio faz. Então, tudo que a rádio faz vai para a marca. O que é? É o que o nome da rádio significa. Então, é quando a pessoa bate o olho, lembra do nome da rádio, significa aquilo. Então, se você não integra na sua proposta de digital também esse conteúdo que está em todas as plataformas e a marca, fica uma proposta frágil. Então, na minha visão, toda a questão de precificação passa por um olhar de projeto. Assim, a valorização do digital passa por um projeto. Isolado fica muito difícil, porque realmente esse é um dilema histórico, né? Todas as vezes que eu trabalhei dentro de emissora e vendo consultoria, o dilema era sempre esse, né? Como é que a gente vende o digital? Vende o digital. Então, assim, prometeram que o digital ele ia viabilizar, em termos assim, de relevância de dinheiro, audiências muito pequenas. E está comprovado que não é verdade. Você mesmo para fazer dinheiro digital, você precisa estar dentro de um baita inventário, né? Aí você tem a mídia programática entrando aí, então você tem essas grandes plataformas que agregam essa audiência de uma galera imensa. Então, assim, a escala, ela continua sendo necessária. Então, já que a escala é necessária, você tem dois caminhos. Ou você se integra realmente numa plataforma de programática bacana, que junta com vários conteúdos e vende. Então, a gente tem casos de rádios que se integram a portais, enfim, isso ajuda muito. Aí tem duas possibilidades, você juntar o digital com o que você já oferece nas outras plataformas, através de qualificação do perfil da audiência, retenção, mostrar que o seu ouvinte, na jornada de consumo, né, está presente com você por mais tempo, e aí você tem a experiência no DAI, você estende isso para o digital, você estende isso para o evento e tudo. Mas, assim, eu não consigo enxergar neste momento, pode ser que daqui a pouco tempo isso mude, mas neste momento eu acho difícil a comercialização isolada do digital. Eu vejo a integração. Daí a importância, por exemplo, de agregadores de rádio, também é bom, né? Tudo rádio está aí, porque você dá massa, você precisa de volume. Sem volume, com digital, sem digital, não dá. Então, é volume e projeto. Integração, para mim, é a palavra-chave. Ju? Não, com certeza. Eu vivi isso com o Fernando, né? A gente passou por isso, né? No Sistema Globo de Rádio, teve uma época que contrataram até uma pessoa para vender digital. Assim, primeiro que precificar o digital, até hoje é um dilema, né? Precificar esse digital. O Fernando me ensinou a fazer tabela de preços para o rádio, aprendi com o Fernando. Mas a tabela das bolinhas, maravilhosa, que eu aprendi com o Fernando Morgado a precificar. Sensacional, Fernando. Pô, manda isso para a gente aqui, para conhecer. Ele me ensinou a fazer várias coisas no rádio, e uma delas foi precificar, né? Mas o desafio era precificar digital, porque não dá para separar, é um negócio louco, assim, né? E aí, quando você vai ver com a internet, né, com o Google, competir com... chega a ser absurdo, assim, você fala, gente, jamais eu vou conseguir entregar isso, né? E querer precificar baseado no que é o rádio também é outra loucura. Nunca deu certo. Eu não vi, até hoje, por todas as rádios que eu passei, dá certo fazer uma venda separada, assim, digital é digital, não. Quando você aí eu falo, na própria CBN, quando a CBN passou a olhar como vamos juntar o dial com o digital, né? E aí a gente fazer uma entrega para o cliente ampla, que aí começou a virar, que aí as coisas começaram a andar, né? Então eu entrego uma parte no dial e outra parte no digital. Mas é uma coisa que realmente eu não consigo, eu concordo totalmente com o Fernando, eu não vejo hoje uma forma de se ganhar dinheiro só no digital, você é um gerador de conteúdo em rádio, ganhando dinheiro só com o digital e não colocando o teu principal negócio, que é o dial, nessa venda. Eu não consigo ver também. Eu imagino o problema que passou a BBC One no ano de 2018. Eu vou resgatar aqui uma informação que saiu nesse ano, que a rádio perdeu 200 mil ouvintes, né, naquele período lá de 2018. E aí, ao mesmo tempo que ela perdeu a audiência no offline, ela ganhou 16 milhões de visualizações semanais no YouTube.
Então, com certeza, é um trabalho que foi feito muito forte. Eu sempre acompanhei o trabalho deles, mas é um trabalho muito forte de vídeo, produção de vídeo para o YouTube, através de parceria com artistas, programas especiais, enfim. Um empenho, uma força. Mas e como é que explica essa queda no rádio, né? Essa queda no FM, né? Caiu no FM e subiu no YouTube. Então, houve uma migração e também existe ali, claro, uma audiência de rádio com o público jovem, né? É uma rádio público jovem, e esse público naturalmente já tinha uma migração. E aí, como é que funciona a soma, né? Como é que você faz esse trabalho? Esse é o grande desafio. É que lá teve esse problema, né? Grande, inclusive. Mas e no Brasil, como que a gente lida com isso, né? Como é que a gente soma? Como é que a gente leva para o mercado? Pois é, então, é que a gente não soma, né? Melancia com banana. Então não dá. E no caso da BBC é complicado, né? O buraco é mais embaixo, porque eles vivem de imposto. É verdade. Existe a taxa do rádio, não é? Que é um imposto, que são obrigados. Então, eles têm que mostrar que a BBC é relevante. Eles têm que mostrar lá para o parlamento que, ó, a gente está cobrando essa taxa de todo mundo que ouve rádio aqui, porque a gente faz e a gente é ouvido. Né? É talvez o modelo mais pleno de rádio público que a gente conheça no mundo. E assim, guardadas as devidas proporções, é um problema que a gente passa aqui também, porque a gente estima que tem uma migração, mas é difícil a gente mensurar essa migração porque as métricas são diferentes. Por isso que eu volto àquele ponto lá de trás. Se realmente entregarem para o mercado um jeito integrado de medir essas audiências e a gente consiga saber quando uma mesma pessoa vai de um lugar para o outro e tem contato com a mesma marca, o mesmo conteúdo, apesar de ser por plataformas diferentes, aí a gente tem realmente uma revolução de verdade. Aí a gente começa a pensar num mundo novo. E a gente finalmente consegue calar a boca de todo mundo que fica dizendo que o rádio vai acabar. Porque um dos argumentos que esse povo, esse bando de espírito sem luz... Eu achei ótimo você já entrar com o pé na porta no dia do rádio, hein? É isso aí, vai agora com o pé na porta. É isso, por não, isso aí. Eu fico com raiva, fico indignado. Não, pode ficar, hoje fica com raiva. Porque, pô, é um dos argumentos. O rádio tá caindo. Não, mas aí você olha, todas as outras plataformas que todas as rádios trabalham estão crescendo. Você olha o digital, você olha a relevância no YouTube, você olha a força nos eventos. Claro, a pandemia, né, não conta, mas você olha tudo antes, milhares de pessoas mobilizadas em cada evento, a força. Poxa, pelo amor de Deus, né? Sem falar que o rádio fabrica também pessoas e conteúdos para outras mídias. Isso nunca foi tão forte nos últimos tempos, né? Então, se a gente tiver essa medição integrada, realmente a gente ganha ainda mais força para defender o óbvio. E o que é o óbvio? De que o rádio não vai acabar, e não vai acabar porque ele está presente em todo lugar, porque, na verdade, rádio não é aparelho, rádio é uma linguagem de comunicação. Isso, exato. Que você faça do jeito que você faça, e se vai ouvir num rádio de pilha ou se vai ouvir num smartphone no último modelo. Então, passa por isso. A gente tem que aprimorar a venda em outras plataformas, é isso, né? A gente precisa aprimorar isso. Essa venda tradicional, ela já está cansando, né? Mas aí eu até vou colocar aqui na roda uma dúvida, na verdade, que a gente sempre vai acompanhando aí vem pandemia, vem uma série de lives, inclusive todo o rádio teve várias, para falar eu participei também de algumas, quais foram os impactos da pandemia, aí depois o que foi fogo de palha, que agora não se confirmou até o momento, e o que foi acelerado, então tem uma série de dúvidas. E passa muito disso, né? Porque a gente vai tentar também pensar assim, qual que foi o movimento? Uma rádio cresceu mais na plataforma digital, então aquela audiência está migrando, não está? Então, quanto mais a gente tiver desconhecimento sobre esses números e também comparar de forma equivocada alguns números, tentar, assim, tapar um buraco com outra coisa, mas a gente continua no escuro. E porque, assim, a gente teve situações que a gente viu que tendências mais claras foram aceleradas, o digital cresceu, consumo, etc. Mas teve outras coisas que não, como, por exemplo, a gente teve mudanças de comportamento das pessoas porque teve mudança na rotina das pessoas. Cidades abrem, cidades fecham, abre mais, abre menos, enfim, pandemia vai, volta, uma série de coisas. Só que, nesse meio tempo, até a gente saiu nessa semana o Inside Radio do Ibope, mostrando que subiu o alcance de rádio. Tempo médio pode ter caído em algumas praças, em outras subiram. Então, cresceu 2 pontos percentuais. Então, a gente...
Exato, e a gente está numa situação, e é um dos melhores números dos últimos anos em relação ao alcance. Então a gente está numa situação que está difícil determinar o que é sazonal, o que é de uma determinada praça, o que é comportamento de uma rádio, né, de algum projeto, de algum público específico. Então, eu, pelo menos, acompanhando pelo Tudo Rádio a movimentação do mercado, eu vejo que esse é um grande desafio, porque a gente ainda passa por uma situação econômica complicada, principalmente para os radiodifusores menores. A gente já sabe que o rádio é forte, a gente sabe que o conteúdo é fundamental, mas a gente ainda tem as movimentações que não estão muito claras ainda. Vocês percebem isso ainda nessa reta final de 2021? Existem essas dúvidas realmente? Existe, sim. E eu queria pegar exatamente desse ponto do Inside Radio, que a gente vai acompanhando, né, como é que o comportamento do ouvinte vai mudando ao longo da pandemia. E, de fato, no começo teve uma explosão, mas é importante deixar claro que essa explosão não foi só do rádio, né? A televisão também explodiu, o on-demand também explodiu. Inclusive, em cima dessa explosão das plataformas de streaming, é que muita gente disse, olha, agora as plataformas de streaming vão matar todo mundo, vai matar rádio, TV aberta, TV paga, não vai sobrar ninguém. Uma bomba de nêutron. E agora a gente está vendo também o streaming caindo. Por quê? É normal. Você tem uma mudança de tempo disponível, então é evidente que todo mundo vai sentir. Mas eu queria destacar um detalhe. Mesmo com essa queda que a gente vê em tempos recentes, assim, estou falando de tempos recentes mesmo em alguns mercados, o saldo ainda é positivo quando a gente compara com o começo da pandemia. Quer dizer, tem um público novo que chegou, que retornou e que ficou. E o que eu acho mais legal é que uma previsão lá do começo da pandemia, até que foi um livro gratuito que eu escrevi junto com o professor Ferrareto, um livro específico sobre Covid-19 e comunicação, que a gente falava do movimento pendular. Ou seja, dependendo do momento da pandemia, o interesse do ouvinte iria de um lado para o outro. Ora mais entretenimento, ora mais jornalismo. Então, no começo, bombou jornalismo. Jornalismo, a gente tem o caso, por exemplo, de Curitiba, a banda B, em determinado momento, foi líder geral em determinados horários. E era natural que fosse assim, né? Uma rádio de serviço. Daí, rádios musicais caíram. Caem. Porque agora... É o poder da relevância para o momento, né? É a relevância do momento. Só que agora a gente está vendo as rádios musicais retornando com força. Porque a rotina está voltando, as pessoas querem uma coisa mais leve. E as rádios de jornalismo, evidente, não estão com o patamar de abril do ano passado, mas também não estão com o patamar de janeiro do ano passado, não. Exatamente. Então, eu quer também dizer, positivo. Não, continua, Fernando. Continua. Eu vou só ia concluir que é positivo. Balanço positivo. Inclusive o consumo, né? O consumo no ano de 2020 foi mais dentro de casa, né? Hoje, por exemplo, 2021 já está no mesmo patamar de 2019. As pessoas consomem rádio no mesmo patamar de 2019 hoje, dentro de casa, né? Então, esse equilíbrio, esse eixo aí de quem ouve em casa e ouve fora de casa já voltou ao normal, né? E tem também um momento que a gente está vivendo no país, né? Em que as pessoas está havendo um cansaço por um conteúdo, né? Eu não aguento mais ouvir conteúdo pesado, de news, né? Porque uma coisa é news, outra coisa é prestação de serviço. A gente precisa separar muito isso na hora que a gente vai falar de conteúdo, né? O começo da pandemia, você queria prestação de serviço, você queria saber o que estava acontecendo, o andamento da pandemia, enfim. E aí você tem o segundo momento, que é news, que é uma consequência de tudo que aconteceu e que a gente vem vivendo no país, né? E há um cansaço, né? E agora, com a reabertura, que nem o Cris estava falando da reabertura, né? A gente quer ouvir coisas boas, a gente procura um conteúdo mais soft, aí por isso que a gente quer um conteúdo musical mais leve. A gente está, apesar de tanta coisa ruim que está acontecendo, existe um otimismo dentro das pessoas de que as coisas vão melhorar, de que a gente vai ter uma vida melhor a partir de agora. Então, elas querem deixar para trás aquele conteúdo news pesado, elas querem ouvir mais música. A prestação de serviço, é claro, isso é fundamental, né? Se não tiver no rádio, não tem sentido. Mas eu percebo essa diferença também,
né? No consumo. A gente deixa de consumir aquele news e aí a gente volta para o musical, para o conteúdo mais soft e para a prestação de serviço, que é uma coisa que ficou muito forte esse ano, né? E eu acredito que também a gente está no momento de consumo de, igual você falou, prestação de serviços da seguinte forma. Será que o ônibus está voltando ao normal, né? Será que aquela parte do cotidiano dele, será que a escola está aberta ali? A movimentação, o que faz o ouvinte se movimentar, né? Eu acredito que a gente está nesse momento também. Bom, para quem trabalha em rádio, sabe que tem o break e tem horário, né? Então a gente tem que fazer mais um break, senão a gente perde o break da rede, né, Rod? Quem trabalha em rede também. Rede, olha o break, olha o disparo, hein? Olha o disparo. Vai perder o disparo. Programa então, bem vendido é outra coisa, né? Sucesso comercial. Cris, eu acredito que dá para a gente tocar, daí o break fica no final da transmissão mesmo. Não tem erro, não. Bom. Então tá bom. Depois os clientes... Uma mudança estratégica, hein, Cris? Uma mudança estratégica aqui em tempo real. Tá deixando a concorrência dormir. Então depois os clientes reclamam do Daniel Stark. Ele compensa depois. Não tem saque, @ tudo rádio. Brincadeira. Bom, vamos então continuar o nosso papo aqui. A gente está quase já há 1 hora, caminhando para o final. Exato. E a gente está nessa transição, então, graças a Deus, tudo vai entrando numa normalidade. A gente está falando na questão de conteúdo, cada um está dando a sua opinião. O news pesado talvez seja o momento de dar uma descansada, né? A linguagem da locução também independente do perfil de rádio. A gente falou da parte comercial também, né? Agora a questão de faturamento. Vocês acham que o janeiro vai ser atípico dos outros anos? O que eu quero dizer? Geralmente o janeiro ali após o Natal cai o faturamento da rádio porque existe aquele descanso do comércio, férias e tal. Como que vocês acham que vai ser o faturamento especificamente nesse ano, nessa virada? Eu vou até emendar, fazer uma pergunta também, engatando nessa pergunta, e esse final de ano, a gente realmente tem muita coisa represada, o pessoal está otimista com isso, ou já começa a ver que de repente, não, vai empurrando um pouco mais para frente? O que vocês também acham disso? Olha, posso dizer o seguinte, depende do formato e depende do andamento da vacinação, não é? Depende a pior resposta, mas é a única que cabe. Eu explico. Depende do formato, por quê? A gente sabe, por exemplo, que o mercado musical está com muita coisa represada. Então você tem lançamentos que estão presos, as gravadoras seguraram. A gente tem grandes eventos que não aconteceram e que podem acontecer, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um Rock in Rio aí, que está para o ano que vem, mas nem isso precisa ser um evento do tamanho do Rock in Rio. A gente tem um mar de eventos aí, por exemplo, o mercado sertanejo segurou, né? Segurou e vai ter um estouro disso e isso irriga o mercado inteiro. A gente tem uma expectativa que já começa a se confirmar nesse momento de retomada do varejo, e isso é muito bom, porque o segmento de varejo é um dos mais importantes para o rádio, especialmente em algumas praças, como Belo Horizonte, Curitiba também tem uma importância grande, Rio de Janeiro, Nordeste também tem uma importância grande, varejo. Então, conforme o varejo se anima, as rádios também elas vão crescendo. Isso ajuda tanto as rádios musicais quanto as rádios não musicais, as rádios mais faladas. E por que eu digo que depende também do andamento da vacinação? Né? Tudo caminha para um resultado muito positivo. A gente já está tendo resultados aí muito interessantes. Mas se tudo continuar como está, a vacinação pode concluir dentro em breve, né? Então isso também traz mais confiança para as pessoas. E daí não é só a confiança da circulação, mas tem a ver com aquilo que a Ju falou lá atrás, é a expectativa interna, né? É aquela sensação positiva de que as coisas vão melhorar, porque é isso que faz a pessoa tirar o escorpião do bolso. Então, isso ajuda muito a aquecer todos os setores. Então, a expectativa é positiva, até porque a gente já sente, e aí me conversa com alguns radiodifusores, que o resultado está melhorando. Já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Então, já aponta para um cenário mais positivo. Aliás, até em meados do ano passado já havia uma reação, aí depois teve o agravamento da pandemia de novo, aí caiu de novo,
mas agora a gente já sente uns primeiros momentos de melhora, e então, a princípio, dadas as condições atuais de temperatura e pressão, parece que... E a gente tem uma data interessante. E a gente tem uma data interessante aí, que é o Black Friday, né? Acredito que vai aquecer bastante o mercado de publicidade, né? Exato, porque a gente já começa a ter essa confiança, né? Então, mesmo no comércio virtual ou no comércio físico, essa sensação de que, poxa, tá para melhorar, eu posso gastar um pouco mais, né? Não preciso botar tudo na minha reserva, caso aconteça um imprevisto muito grande. Então, isso ajuda muito, com certeza. Na minha visão, sim. E outra coisa que vai ajudar bastante, com o andamento da vacinação que o Fernando falou, e também com a retomada dos shows, né? A retomada dos eventos. Essa é uma receita bacana que as rádios recebem, uma receita legal, que também movimenta a promoção. O Cris falou de janeiro, pode ser que em janeiro a gente tenha uma explosão aí de eventos, com o andamento da vacinação. Tem eventos já em Curitiba liberados até 1.000 pessoas. Sim. Aqui, usando o exemplo aqui da cidade. Assim, as coisas, a inflação está fazendo as coisas ficarem mais caras, a gente tem uma dificuldade maior para adquirir produtos, né? Mas o que a gente percebe é que mesmo com a alta da inflação, né, as pessoas, esse otimismo vai fazer com que as pessoas elas não vão viajar para Disney. Mais de casa. Exatamente, elas não vão viajar para Disney e elas não vão comer num restaurante caro. Mas elas vão comer num restaurante, porque elas ficaram 1 ano fechadas em casa. Com certeza. É hora de sair da toca. Exatamente. Você não vai comprar um carro zero, porque está muito caro por conta dos componentes, mas você quer trocar um carro porque você esperou 1 ano para trocar esse carro. Então, quem tem dinheiro na conta todo mês, não vai gastar na medida que gastava antes da pandemia, mas vai gastar. Porque... Imagina, é como se a gente... Eu brinco que eu falo assim, eu fiquei 1 ano sem usar batom, né? Agora eu quero comprar batom. Eu brinco com essa... Eu faço essa analogia com o batom, porque... E esse é o sentimento da gente, né? A gente ficou mais de 1 ano sem poder fazer um monte de coisa. Aí, com essa abertura, com a vacinação, é óbvio... Com a economia, né? As pessoas até economizaram em muitas coisas, né? Exatamente. Viagem, com outras despesas não essenciais. Exatamente. E aí você não tem que, né? Você abre essa abertura, talvez fique mais difícil fazer aquilo que você gostaria, que você fazia antes. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai fazer. E aí é onde o varejo cresce, aí tem esse otimismo todo, né? Conversando também com os radiodifusores, eles falam que vem melhorando, né? Porque tinha muita empresa, muito varejo que estava com estoque e precisa renovar o estoque também agora, então precisa fazer, anunciar, colocar essa roda para girar. Né? Bom, acho que já deu o nosso tempo, infelizmente, né? A gente adora falar de rádio, falaria 4, 5 horas tranquilamente. Se colocar um uísque perto, então, nossa, vai longe, hein? Pode ser um vinho? Pode também. Deixa essa ideia aí para a próxima. Já deixa aí. Então, fica para a próxima, 5 horas de live a gente faz. Vou pedir uma mensagem de otimismo para cada um, para que a gente mande para os radialistas. Quero agradecer, então, a presença nessa 29ª edição do Painel Tudo Rádio. Hoje, especial Dia do Rádio, 25 de setembro. Obrigado, Juliana Paiva, diretora da Radiodata, também responsável pela expansão da Transamérica e conteúdos de rádio do UOL. Ju, obrigado pela participação, disponibilidade. Deixa uma mensagem otimista para a gente, hein? Bom, primeiro que o rádio não vai acabar, né? Obrigado pelo convite, né? Adorei falar sobre rádio. Segundo, que rádio, para mim, é tudo, e 22 anos nesse trabalho com rádio, e eu acredito muito nesse meio, eu acho que é o único meio que a gente consegue levar para tudo quanto é lugar, né? Ele não nos impede de fazer nada, a gente pode ir ouvindo, né, em tudo que a gente faz no dia a dia. Então, eu acredito muito no meio, e eu acho que a gente tem que continuar brigando por ele. Eu acho que o radiodifusor é resiliente, né? A gente é um lutador por natureza, quem trabalha com rádio, então a gente tem que continuar lutando e olhando também para as novidades, para a tecnologia e fazendo investimento no nosso meio, né? Que é fundamental. Bom, também, Rod Becker, obrigado por ter vindo, gestor artístico da Mundo Livre FM de Curitiba. Obrigado, e deixa aquela mensagem especial para os radialistas. Quero agradecer você, Cristiano, você, o Daniel, o pessoal do Portal Tudo Rádio, os amigos, a Juliana, o Fernando. Foi muito bacana aqui essa conversa.
A mensagem é a seguinte, a gente está muito feliz, o rádio cresceu, a nossa audiência cresceu, 80% da população atingida pelo rádio, é um número muito expressivo. Outro dado legal aqui, que enche a gente de otimismo, o percentual das pessoas que confiam no rádio aumentou, né, estava na base de 51% a 41% entre 2014 e 2020, agora está em 69%. Seu perfil de confiança do ouvinte no rádio como um veículo de informação, né? Então, é um dado super importante, a gente tem que aproveitar isso, usar ao nosso favor, comercialmente, artisticamente. E a mensagem que eu deixo também vamos acreditar no nosso conteúdo, vamos produzir, não vamos ter medo, vamos inovar, vamos pesquisar, avaliar o meio para fazer um bom trabalho e a gente fazer um 2022 muito melhor. Legal. Obrigado. Professor Fernando Morgado, obrigado mais uma vez por participar com a gente, né? Já faz parte da... A gente trouxe ele como amuleto da sorte, né, Daniel? Não lembro qual... Sim, várias vezes. Várias vezes. Mas o cara é bom, né? Ele começa uma resposta com depende e depois sai muito bem do depende, né? Nem lembrava mais dessa história de depende, né? Como depende nessa vida. Professor, aquela mensagem especial para os radialistas. Em primeiro lugar, Cris, Daniel, Ju, Rod, que alegria estar com vocês. Mais uma vez, né? A gente se encontra aí pelos eventos, no mercado. Especialmente reencontrar a Ju, com quem eu tive a felicidade de trabalhar há tantos anos. A querida amiga, super profissional. E a minha mensagem no final é tentando, na verdade, meio que repetir e amarrar tudo que todos nós falamos. Por que o rádio não vai acabar? Né? Por que o rádio continua? Tem 3 coisas fundamentais aí. Em primeiro lugar, como o Rod bem lembrou, a gente tem um meio de altíssima penetração. Você só tem 2 mídias que são universais, ou seja, que atingem toda a população, ou que podem ser consumidas por toda a população sem pagar nada. São o rádio e a TV aberta. Você pode consumir rádio em qualquer lugar, sem pagar nada, sem saber ler, sem saber escrever, mesmo que seja na solidão mais profunda que esse país tem. Você consome rádio. E consome rádio plenamente. Ao contrário da internet, que você tem que pagar um plano de dados, ou precisa ter uma rede que funcione, e aqui no Brasil é difícil a gente ter essa segurança. Então, o rádio você consome em qualquer lugar. Segundo lugar, e tão importante quanto é a credibilidade. Mais do que nunca, o rádio é um meio de credibilidade. Essa credibilidade que a gente acompanha, e que está muito forte nas rádios de notícia, mas também nas rádios musicais. Porque as rádios musicais, elas são a bússola do consumidor de música, orientam o que é sucesso. São o termômetro. A partir da música que é descoberta no rádio, a pessoa vai consumir nas outras plataformas, vai no evento. Então, você dispara, né, como a gente falou, todo um setor. Isso é credibilidade também. Né? A orientação também, o serviço, a utilidade pública. Né? Desde as questões mais triviais, a gente acha que é bobagem, mas uma pessoa que vai decidir se ela vai levar guarda-chuva ou não para sair porque ouviu no rádio, isso é uma coisa muito importante. Se ela vai chegar ensopada no trabalho ou não. Olha, eu estou confiando no rádio. Então, isso é necessário. E terceiro, e que eu acho que é tão importante quanto tudo, que é a capacidade incontestável que o rádio tem de se renovar. O rádio ele não morre porque se renova. Se o rádio de hoje fosse o mesmo de 1951, nós teríamos problemas. Porque era o rádio dos auditórios, das radionovelas, era um rádio mais caro, era um rádio mais difícil de ser feito, com sinal ROFEM, era um negócio muito complicado, mas que para a época funcionava. E que hoje em dia não funciona mais. Então, se o rádio de hoje fosse o rádio de 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, aí sim a gente poderia discutir. Mas não é o caso. E não é o caso porque toda vez que vem um desafio, toda vez que vem uma novidade, o rádio muda. E muda para melhor. E a gente pode comprovar que muda para melhor pelos resultados que estão aí. A credibilidade, a alta penetração, no ar, fora do ar, isso é tudo muito bonito. Então, a minha mensagem ela é, mais do que de otimismo, é uma mensagem de certeza. É uma mensagem simplesmente de certeza em cima de fatos. Eu não estou inventando nenhum, não estou floreando nada. Estou dizendo simplesmente o óbvio. O rádio ele continuará existindo por tudo isso que ele já é. Essa é a grande realidade. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Dani, sua mensagem. Não, passa muito por isso que a gente cansamos já de noticiar sobre notícias positivas do rádio. A cada nova pesquisa que aparece, essa relevância, essa força é reafirmada, né? Não é só comprovada, ela já estava comprovada, ela é reafirmada.
Então, o desafio passa mesmo para a gente continuar nos adaptando, né, às novidades, às novas demandas do mercado, discutir cada vez mais sobre isso, como apresentar o produto, como investir em conteúdo, estratégias. Então, são assuntos, né, que fazem parte do dia a dia da operação do veículo, do rádio, e não se ele é bom ou é ruim, não é isso. São estratégias de operação. Então, a gente vai ver isso cada vez mais forte agora, porque aparentemente nós, assim, vamos ter uma aparente normalidade daqui para frente, e eu acho que a grande questão é ficar atento a essas movimentações, atento ao seu público e atento às novidades que aparecem para a gente aproveitar todas essas oportunidades. Eu acredito muito que temos várias oportunidades aí. O que é novo realmente aparece como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, o recado é ficar atento a isso. E quando a gente começa a falar de economia também, de movimentação do consumo, do comportamento das pessoas, realmente é uma questão estratégica. E não a gente está assim, toda hora tendo que defender o rádio como se ele estivesse em xeque. Então, mais ou menos essa que vai ser a pegada. E eu vou até aproveitar o gancho aqui para falar do painel Tudo Rádio, né, Cris? A gente vai continuar com a nossa agenda meio maluca, né, de a cada... Não tem uma rotina aqui, mas nós estamos fazendo as transmissões com base nos assuntos e na relevância. Acredito muito nisso e provavelmente não deve ser a última transmissão desse ano, mas vamos voltar com alguma transmissão aí com base em algum tema que seja relevante para o mercado de rádio no momento que ele, enfim, estiver demandando isso. Bom, esse vídeo continua disponível nas plataformas, né, do Portal Tudo Rádio. Obrigado você que assistiu, acompanhou. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.